Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo bem especial para mim e eu queria dividir isso aqui com vocês. Lembra daquele vídeo que eu falei que eu estava passando uma prova aqui? Pois é, eu estava passando por uma prova bem difícil, que era a carteira de motorista na França. Bom, eu nunca tive carteira de motorista no Brasil, para começo de conversa, tá? E nunca pensei em ter porque carro é muito caro no Brasil, gente. Eu não posso comprar um carro e ficar devendo, né? Eu não podia comprar um carro, eu não tinha condições de comprar um carro. E também não gostava, assim, de comprar, me meter a querer comprar carro sem ter carteira, sem ter a carteira de motorista, que era também cara, né? Claro, e hoje, apesar de estar, né, com duas crianças e um pouco mais de idade, não é vergonha, você tem que tentar, como eu sempre falo para vocês, não deixem os seus sonhos ficarem para trás. Na verdade, carteira de motorista para mim não era um sonho. O sonho para mim era ter um carro. Aí você, para ter um carro, você tem que ter a carteira de motorista. E eu, né, na época, quando eu era mais nova, eu não pensava, eu não quero, não vou, eu quero um carro. Como é que você quer um carro se você não tem carteira, né? Tá. Grande inteligência. Bom, gente, então aí eu peguei, quando eu vim morar aqui pra França, né, eu tive meu primeiro filho. Aí quando eu tava com quando meu segundo filho nasceu, eu falei, preciso de um carro, porque nós morávamos em uma cidade grande. Então, na cidade grande, você não precisa de carro. Ou eu saía com ele, com meu marido, ou eu saía eu saía de ônibus, que era bem pertinho, na porta da minha casa, quase. Ou eu saía de tramói, que é o trame, que é chamado aqui. É um pequeno trenzinho igual um metrô, que passa dentro da cidade e deixa você onde você quiser. E ônibus é toda hora, e metrô, e trem, e tudo. Então, era tudo interligado. Então, não precisava, né? Aí eu fiquei com essa mentalidade, né, de borriqueta, assim, de debutante em outro país. E aí o meu marido sempre, né, sempre dirigindo, eu via que meu marido ficava cansado, eu ficava pensando só comigo, poxa, deve ser super cansativo dirigir. Queria poder dirigir nessas estradas e tal. Tá. Meu segundo filho nasceu, continuávamos morando na cidade, mas eu sempre pensava em ter minha carteira. Já a partir da segunda criança, eu já falei, quero ter, né, o meu carro. E quando meu segundo filho nasceu, eu falei, agora eu quero ter minha carteira de motorista. E me inscrevi na cidade que eu morava antes, mas depois a gente decidiu comprar uma casa. E comprar uma casa aqui na França não é fácil, não é tarefa fácil, você tem que ter dinheiro, você tem que trabalhar, você tem que ter CDI, que é o contrato de trabalho por tempo indeterminado, e as duas pessoas têm que estar trabalhando para vocês terem aquele valor. 100 mil, 200 mil, 300 mil, não importa. Aí se você tiver uma pessoa para fiance... Ai, não sei dizer, gente, esqueci a palavra em português. Eu sei dizer, mas eu esqueci. Financiar, eu acho, né, para ser o fiador da casa. Ai, sai palavra. Fiador da casa, e aí você pode, né? Então a gente decidiu comprar uma casa. Bora comprar uma casa, bora escolher o terreno. Aí começou a saga do terreno. Aí a minha carteira de motorista ficou um pouco de lado com a construção da casa. Compramos o terreno, achamos um terreno, que é essa casa que a gente mora hoje. E aí a saga da carteira ficou um pouco para trás. Me inscrevi no código da França, que é o código da ruta, le code de la ruta. E aí me inscrevi em uma outra cidade, numa autoescola que era horrível. Eles não me ensinavam nada, eu não sabia que era assim, eu tive que aprender sozinha. Eu tive que me virar. Eu ia todos os dias para lá, mas só que eu não conseguia aprender, porque cada vez que eu perguntava uma coisa para a mulher, ela dizia para mim que ela não tinha tempo. Eu disse, mas a filha da mãe, ela ia embora, não queria me explicar, nem se fosse uma perguntinha. Tá, e como eu nunca tinha tido carteira no Brasil, não tinha noção nenhuma de como é dirigir. Tá, deixa pra lá. Aí eu peguei e conversei com meu marido, depois que a gente mudar, você troca o meu código da ruta lá para a nossa nova cidade. Nisso a nossa casa teve um problema aqui na construção e a gente teve que esperar mais um tempo para se mudar, tá? Vamos esperar. E aí, nesse meio tempo, né, nossa casa ficou pronta. Quando a nossa casa ficou pronta, eu recomecei a fazer o código, né, eu não sei como é que chama no Brasil, né, mas o código, as aulas teóricas, né, comecei a fazer. E aí, nesse meio tempo, o meu primo, né, no Brasil faleceu. E como eu era muito apegada à minha família, isso me causou, assim, uma tristeza. Eu fiquei muito triste, eu não conseguia mais, eu ficava só preocupada, pensando. Logo depois, o meu tio faleceu.
Gente, foi uma sequência, assim, o meu primo e o meu tio da mesma família faleceram. Aí eu fiquei muito triste, eu não sabia mais o que fazer, eu tava desesperada, porque são duas pessoas que eu amava demais, assim, que eu amo até hoje, claro, eles morreram, mas eu ainda amo. Gente, sempre eu tô me coçando aqui, é porque tem as etiquetas, me dá uma agonia. Aí, é, meu tio faleceu. Quando foi depois, gente, do nada assim, aí meu pai ficou doente também o ano passado. E aí eu tava me preparando para fazer já a prova, né? A prova do carro. E aí o meu pai faleceu o ano passado também. E também faleceu a minha prima o ano passado. Meu pai fez um ano que ele faleceu e a minha prima faz alguns meses agora. E tudo isso assim me... Tá, gente, eu fiquei muito pensativa, eu queria ir embora, eu queria estar perto da minha família. Me deu essa vontade de ir embora, mas só que eu tinha meus filhos, tinha meu marido. Falei, não, não posso. Eu agora tenho que, né, seguir, pensar neles de uma forma diferente. Foi uma batalha, porque para tirar a carteira, parecia assim que alguma coisa assim, né, quanto mais acontecia essas tragédias familiares, né, que não deixa de ser uma tragédia, né, perder 4 pessoas da sua família em, em 2 anos, assim, é muito ruim. Então, faltava concentração. Aí, como eu falei pro meu marido, olha, a gente vai, eu vou deixar o meu código, deixei na outra cidade o meu código, aí falei, vou tentar. Tentei a primeira vez, não passei. Tá, tentei a segunda vez, eu não sei o que foi que aconteceu, eu marquei, é um botãozinho assim, é uma caixinha assim preta, aí tem os números aqui, tem um painelzinho aqui, e você vai marcando a resposta que você acha que está correta. Você tem direito a marcar 2 ou 3, eu nem lembro mais. Aí você vai marcando as respostas e uma é falsa, tá? Aí você marca, ok, tá? Aí eu não sei o que aconteceu, eu não tirei a minha blusa, o meu blusão, foi em pleno inverno, assim, aí marcou tudo só de uma vez. Oh, meu Deus, marcou tudo só de uma vez, eu fui reprovada porque eu fui eliminada, né? Porque eu apertei tudo só de uma vez e não prestei atenção, apagou tudo. E eu fui eliminada, tá? Tava muito nervosa, né? Logo em seguida, aí eu já fui fazer a terceira vez. Eu fui fazer a terceira vez, aí eu falei pra minha sogra até, ai, não tô mais com vontade de fazer, tá bem complicado pra mim, eu não tô conseguindo me concentrar. E como eu tinha comprado pela internet o código da estrada, código da ruta, né, do trânsito pela internet, eu estava fazendo em casa pela internet, então. Aí eu me concentrei. Depois que meu pai faleceu, né, que eu voltei do Brasil, eu comecei a eu precisava ir no Brasil, então eu comecei a me concentrar. Quando eu voltei do Brasil, eu precisava de estar com a minha família, né? Me concentrar naquilo. Eu falei, agora eu vou passar. Já cumpri minha obrigação de filha, já fui lá, fui ver minha família, minha mãe, meus irmãos, todo mundo, abraçar todo mundo. Foi muito bom, eu fui muito bem acolhida, graças a Deus, eu gosto muito da minha família. Isso me deu mais força ainda, né? Aí, gente, quando eu voltei no mês de dezembro, eu falei, ai, não vou mais pra minha sogra, não vou mais não, porque eu não passei, vou trocar meu dossiê. Minha sogra falou assim, negativo, porque minha sogra é como se fosse minha mãe, eu adoro. Ela é enxerida, mas eu gosto dela. Minha sogra é enxeridinha, vocês não conhecem a minha sogra, ela é gente boa. Eu digo enxerida assim porque é uma palavra nossa, assim, pelo menos lá pertinho de casa onde eu morava no Brasil, a gente falava enxerido, não é de maldade. Aí tá. Então a minha sogra falou, não, você vai. Aí minha sogra foi lá e falou, você vai fazer sim, agora você vai fazer, você não vai trocar de cidade não agora. Bora, tá na reta final. Eu falei, tá bom, eu vou fazer. Gente, eu fui, me inscrevi, minha sogra me levou. Porque pra ir tinha que ir de outro carro. Meu marido trabalhava. Meu marido trabalha, na verdade, ele trabalha muito, então ele nunca para. Então eu tinha que estar com a minha sogra. E como a gente já tá morando aqui nessa casa, eu falei, agora eu preciso do meu carro. Eu preciso muito, muito do meu carro. Vamos lá, que eu vou conseguir. Eu só comigo, né? Eu nunca deixei pra trás as coisas que eu quero. Eu digo, eu tardo, mas não falho, sabe? Eu tenho um objetivo, mas ele tá aqui e aqui. Eu não saio falando, não. Aí tá. Eu sei que eu peguei, fui. Gente, o cara, o rapaz que me passou a prova, ele já até me conhecia.
Ele até já me conhecia e era ele que fazia as questões. Por que era ele que fazia as questões? Porque logo depois, desculpa, gente. No ano, um ano, eu passei no ano e ainda era com as regras anteriores. Nesse ano que eu comecei a passar, que foi o ano passado, e surgiu uma nova lei chamada Lei Macron, que é esse novo presidente aqui da França que está querendo ser candidato, que é candidato e que talvez ele vença, né? Eu espero que ele vença, não sei se vai ser ele. É um jovem, ele mudou a lei, ele era ministro, ele trocou a lei, Macron ele criou, que dava o direito de você fazer as provas aonde você quisesse, em qualquer lugar da França, do código, né, do código da França do trânsito, pagando 30 euros ou 33, eu não lembro bem quanto é que eu paguei. Então, cada vez que você errasse, que você não fosse aprovado, você poderia 2 dias depois já se inscrever de novo. Depende da sua carteira, né? E como a gente estava com uma graninha bem apurada já sobrando, né? Que era exatamente para isso, se eu não passasse, eu ia tentar. Falei pro meu marido, eu não vou desistir, vamos lá. Falei pro meu marido, se eu não passar, eu vou tentar de novo. Ele falava assim, não, mas vai ficar muito caro. Falei, não quero saber, eu vou. Finalmente fui, aí o rapaz colocou umas questões bem fácil mesmo, e eu passei. Porque, gente, é difícil demais a prova do Código de Trânsito francês. É super difícil, você tem que saber de verdade o código, você tem que saber de verdade, conhecer tudo. E sem contar que você tem que falar francês muito bem e saber ler e compreender o francês. Como se você fosse um francês. Tem gente que é bem inteligente assim no ponto quando já conhece, que já conhece, né, desde criança, as estradas, a rua e tal, e que presta atenção nos parentes, é fácil, mas pra mim, que nunca tive carro, nunca tive pretensão de dirigir também, nunca, gente, nunca mesmo. Já fui ter aqui porque eu não tinha pretensão mesmo. Aí tá, nisso eu passei, né? Ai, resultado antes do Natal, super feliz, mas triste porque eu perdi meu pai. Aí eu falei, passei, graças a Deus, agradeci. Aí em janeiro meu marido falou assim, já vamos começar com a lição de conduta, mais rápido possível. No final de janeiro, eu dei os papéis, meu marido foi e ele me inscreveu na autoescola daqui dessa cidade onde eu moro, que é uma outra cidade aqui perto, na verdade. Que aqui na França as cidades são pequenas, mas é tudo uma colada perto da outra, é assim como se fossem bairros, mas são cidades, tá, gente? São comunas, que é chamado. Aí ele foi para outra cidade, me inscreveu lá. Olha, tu começa tal dia. Eu falei, ok. Então, gente, lá nessa autoescola daqui de perto de casa, a gente pagava. A gente não, nós pagávamos 44 euros, ó. Não sei se dá para vocês verem. 44 euros a hora. E então ela me cobrava todo o tempo 5 horas. Quando dava 5 horas, eu tinha que pagar, ó, 220 euros por 5 a cada 5 horas. E aí eu fui, meninas, fiz as 5 horas. No começo eu tinha bastante medo. Quando vinha caminhão de frente, assim, não fiquem com medo. Escutem o que o instrutor está falando para vocês. Não fiquem com medo, não olhem para o caminhão, olhem para outra direção, onde vocês estão. Segurem bem a direção e olhem para o outro lado, ou olha para trás, controla, tenta fazer alguma coisa, mas não olha para esse caminhão, senão você nunca vai avançar. O que mais? Presta atenção nas placas de sinalização, que é 30, 50 e priorité à droite, que é priorité à direita. Tem muito aqui na França, então vocês têm que prestar muita atenção nessas três coisas e no angle mort. Quando ele falar angle mort, vocês têm que saber, tá mexendo a cabeça de vocês o tempo todo, que é aquele ângulo que é entre a porta e o vidro traseiro, que fica aqui morto, né? Você tem que olhar assim e olhar assim, para ver se não tem ou uma bicicleta ou um carro que já sumiu do seu retrovisor, né, lateral do seu retrovisor, eu acho. Você vai ver ele aqui, mas você não vai ver ele quando ele estiver aqui do seu lado, quando você for se inserir na autoestrada. Então, vocês têm que ficar atenta a isso. Angle mort, priorité à direita, prioridade para a direita, e também as placas de sinalização, que é zona 30, ultrapassagem, quem tem que parar, quem tem que virar, e também estacionar
marcha ré, que é estacionar de... Ai, não sei como é que fala em português, me esqueci. Da marcha ré, né? Marcha ré, se estacionar em marcha ré, e também a baliza, né? Que é a mais difícil. Eu era campeã da baliza lá na autoescola. A mulher sempre dizia, ah, tá muito boa na baliza. E eu falei pra ela que eu era ruim em me estacionar de marcha ré, que é chamado Garé on Épi. Eu acho que é uma marcha ré. Épi ou batalha, eu nem sei. Aí eu me esqueci. Eu só sei que eu tava preocupada em passar, gente. Aí ele pegou e falou pra mim, o meu instrutor falou pra mim, ela falou pra mim que eu ainda não tava pronta, né? E nesse meio tempo, a moça da autoescola, que era a minha instrutora, ela trocou de lugar com o menino. E eu fiquei com o menino no começo, com o rapaz. A gente se dava super bem, eu e ele. E depois ela veio, já quebrou aquela corrente que tava tendo eu e ele, né? De boa amizade, de aprender bem e tudo. Eu fiquei completamente desnorteada. Depois disso eu falei para ela, por que você trocou? Isso pode acontecer, tá, gente? Façam bem atenção que às vezes eles podem trocar seu instrutor do nada, assim. Aí tá. Ou o instrutor não gosta de você, ou você não gosta do instrutor, você vai lá e troca. Mas eles podem também trocar quando eles veem se vocês estão muito amiguinho. Tá bom. Aí passou essa parte, eu já estava agoniada. Eu passei 3 meses fazendo a minha lição de conduta. Tem gente que passa até 6, 8, sabe? Eu achei que eu fui muito rápida, eu achei que valeu a pena. Eu fiz em carro automático, eu prefiro até melhor. Você aprende muito mais rápido, você avança muito mais rápido. E você não precisa estar passando marcha, nada. Custa um pouquinho mais caro, porque a lição manual ela custa 40 euros, e a lição automatique, né, que é chamado, eu vou falar no termo francês, automatique, ela custa 44 euros. E aí eu peguei e fiz essa, que é a Permis B, mas é a B o nome. Então, eles vão dar esse livrinho aqui pra você, e aí ele vai marcando todas as datas aqui, ó. As datas, e também ele vai marcando aqui dentro a sua evolução. Vai até 4, vai até 5, vai até 5. Vai até 5. Aí é quando você chegar na 5, que eles vão avaliando tudo que você tá progredindo, ele vai dizer que você tá pronta. Gente, eu não esperava. Eu pensava que eu ainda não estava pronta. Ela falou pra mim, olha, Ângela, ela me deixou ficar assim 2 semanas sem fazer lição. Ela disse assim, olha, terça-feira, quando eu voltei, aí ela disse pra mim, olha, terça-feira você vai passar a sua prova. Eu disse, como assim? Se a gente nem fez lição durante 10 dias? Ela disse, não, mas você vai passar, eu tô achando que você já tá pronta. A única coisa que faltava era que eu tinha que controlar mais a minha direção, que estava indo muito para a esquerda, e eu tinha que estar mais para a direita. Então, na França se dirige pelo lado direito. Tá, e aí eu decidi eu mesma, né, controlar a minha direção, me esforçar e trabalhar os ângulos mortos. Você tem que trabalhar interior, exterior, retrovisor gosto, retrovisor esquerdo, retrovisor direito. É muito ruim explicar em português agora pra mim. Que horror, fico me misturando tudo. Desculpa, pessoal. E aí você tem que olhar também o ângulo morto todo o tempo. É o que ele vai avaliar mais. E as placas de sinalização e a prioridade. Não tem dessa se você sabe ou não falar francês, mas se você souber é melhor ainda, porque você vai estar entendendo melhor, né, o que o cara tá falando lá pra você. Então no dia do exame vai o seu instrutor com você. Graças a Deus foi meu amiguinho que foi comigo, que eu fiz amizade com ele, né. E aí eu passei, a prova durava 30 minutos. Eu não estava nervosa, eu estava tranquila, porque se eu ficasse nervosa era pior pra mim. Então eu falei, não vou ficar nervosa, porque é uma coisa que eu quero e que eu preciso. E que eu quero como é que se diz? Eu trabalho com meu marido, né? Só que eu tô querendo fazer outra coisa. E eu quero sair daqui, eu quero sair do escritório dele e fazer outras coisas, porque é melhor. E aí a gente vai fazer a papelada assim no final de semana depois, né? Então, como eu trabalho com ele, eu quero trabalhar em outras coisas, né? Já minha mesmo. E aí, ele falou pra mim, então, agora,
no dia da sua prova, você faz um esforço, você vai ver que você vai estar dirigindo daqui a um tempo, você vai poder ir sozinha para vários lugares. Porque na verdade eu vou, né? Eu vou de carro, às vezes eu vou com ele, ou eu vou com a minha sogra, ou às vezes eu vou com o BlaBlaCar, que é um negócio, um site aqui que você pode ir para qualquer lugar da França com o BlaBlaCar, é baratinho e eu me viro. Não fico dependendo só dos outros, não. Aí tá. Então eu fui, não fiquei nervosa, fiquei muito feliz de poder passar minha prova aqui na França. Nossa, me senti tão orgulhosa. Para algumas pessoas pode dizer assim: "Ai, que besteira essa menina". Não, gente. Você passar a prova no Brasil é uma coisa, agora você passar no país dos outros, eu posso dizer que, como dizem os franceses, chapeau bas, porque você aprendeu o idioma, você compreendeu o idioma e você está pronta a dirigir como um francês, entendeu? Isso para mim foi muito importante, sabe? Adorei, adorei a experiência. É super fácil. Depois que você passou o código do trânsito, a conduta é a coisa mais fácil que tem. Muito mais fácil que tem. Porque se você sabe o código da ruta, você sabe dirigir. Gente, aí eu fui 30 minutos. O cara me passou o percurso mais fácil